vamos entrar no penúltimo bloco do debate. Aproveitamos para conhecer as regras desta fase. No quarto bloco, 5 jornalistas de veículos convidados farão perguntas para os candidatos. O tema é livre. A ordem dos candidatos será definida por sorteio. As perguntas serão feitas em até 30 segundos. Os candidatos têm até 1 minuto e meio para responder. Os jornalistas terão 30 segundos para a réplica e os candidatos 1 minuto para a tréplica. Muito bem, agora eu vou sortear o primeiro candidato que vai ser perguntado por um dos nossos jornalistas convidados. O candidato é o candidato Arruda. Nós vamos receber aqui Felipe Seligman. Ele é idealizador, do site de notícias jurídicas J. Por favor, Felipe. Bom, eu vou fazer como Ulisses, vou fazer a pergunta e a réplica ao mesmo tempo. No julgamento do TSE, que negou o registro de sua candidatura, o ministro Gilmar Mendes, por sinal o único voto favorável ao senhor, fez uma série de críticas à política do Distrito Federal, chamando-a de rastaquera e questionando até a autonomia administrativa local. A candidatura do senhor, que já teve que renunciar 2 vezes em meio a escândalos políticos e policiais, não contribui, de certa forma, para a construção dessa imagem? Essa é a primeira. E a segunda, eu diria que, objetivamente, como já dito, ele renunciou por 2 vezes ao mandato, em meio a essas crises políticas, e eu gostaria de saber se, de uma certa forma, não é justo com o eleitor prometer mais uma vez, sem a garantia de que poderá cumprir até o final? Agora, infelizmente, Felipe, José Roberto Arruda não poderá responder a essa pergunta, a você, aos demais presentes, aos internautas que nos assistem e a todos os eleitores do DF. Na tarde de hoje, o candidato rompeu um compromisso assumido com Veja e com Veja Brasília e se negou a participar deste debate. Eu vou dar prosseguimento agora, tirando mais um candidato. Agora, quem responde é o candidato Hollenberg, e quem faz a pergunta é Ana Maria Campos, editora do Caderno de Cidades do jornal Correio Brasiliense. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. Candidato Hollenberg. No debate do Correio Brasiliense, o candidato Agnello Queiroz fez uma provocação ao dizer que o senhor entrou pela janela do Senado porque não fez concurso público e é servidor da casa. Ficou claro, para quem assistiu o debate, que o senhor se abateu muito com o assunto. A sua resposta foi de que, na ocasião, não havia necessidade de concurso público, o que é um fato. Mas toda contratação tem um critério. Na época, o senhor tinha 21 anos e, provavelmente, quase nenhuma experiência profissional. Apenas 3 anos depois, o senhor se formou em História pela Universidade de Brasília. A gente sabe que, no Congresso, muitas vezes, as decisões são políticas, quase sempre. Eu pergunto, qual foi o critério da sua contratação? E pergunto se houve alguma ingerência política. Tempo para o senhor, 1 minuto e meio. Olha, Ana, eu, de fato, entrei no Senado não pela janela, entrei pela porta da frente, mas entrei em 1980 sem concurso público. Aliás, milhares de pessoas ingressaram também no serviço público dessa forma, até porque, naquele ano, não era uma obrigação legal o concurso público. E eu entrei, salvo engano, como agente administrativo, entrei numa função baixa, trabalhei bastante, e as pessoas que me conhecem sabem do meu desempenho no Senado Federal. Em 1988, a Constituição brasileira, representando um avanço da nossa democracia, aprovou o concurso público como critério para ingresso no serviço público. As sociedades avançam. Isso não me impede, hoje, como parlamentar ou como candidato a governador, de defender o concurso público como a melhor forma de ingresso no serviço público. É assim que nós faremos. Vamos valorizar os servidores de carreira, vamos realizar concursos públicos, vamos reduzir o número de cargos comissionados de livre provimento. E tive também a oportunidade de ser o relator no Congresso Nacional
e o autor do substitutivo, que cria a Lei Geral do Concurso Público, criando regras estáveis, dando tranquilidade e segurança jurídica àquelas pessoas que vão ingressar no serviço público através do concurso. Candidato, o senhor é filho de um ex-deputado federal, Armando Leite Hollenberg, que, na época da contratação, era ministro do Tribunal Federal de Recursos, que depois virou o Superior Tribunal de Justiça. Acha que esse fato contribuiu para essa contratação? Sem dúvida, Ana. Sem dúvida. Como para muita gente, naquela ocasião, existiam muitas ofertas de emprego público e não tinha concurso. O primeiro concurso do Senado foi acontecer em 1982, o que não me impede, hoje, 34 anos depois, de defender o concurso público. Aliás, como relator e autor do substitutivo, definir critérios como o edital mínimo de 90 dias entre a realização do edital e a realização da prova, ampliei o número de vagas para pessoas com deficiência, a obrigatoriedade de chamar todos os concursados aprovados antes da realização de um segundo concurso. Enfim, as sociedades evoluem, o que não me impede de defender o concurso público como a melhor forma de ingresso no serviço público. O país avançou e nós temos que continuar avançando. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada, Ana Maria. Vamos ao próximo, então, sorteado. Agora é a vez do candidato Luiz Pittman responder. E o candidato Luiz Pittman, quem vai fazer a pergunta é André de Souza, repórter de O Globo. Por favor. O senhor está há mais de 3 anos na Câmara, onde o trabalho de maior destaque foi o relatório da CPI do Cachoeira. A CPI teve 8 meses de trabalho, mas o relatório, com apenas 2 páginas, não responsabilizou ninguém e deixou de apontar culpados. O eleitor pode se dar por satisfeito com esse resultado? O que ele pode esperar do combate à corrupção do seu governo? Veja só, o relatório da CPI do Cachoeira, nós fizemos o que entendemos naquele momento ser o mais correto. Tinha muitos senadores e muitos deputados que tinham o objetivo de que eles ficassem nos porões do Congresso. Nós pegamos o relatório completo, com todos os depoimentos, com todos os sigilos quebrados, e mandamos para o Ministério Público, e para a Polícia Federal, e para o Supremo Tribunal Federal. Isso permitiu, inclusive, que a quadrilha depois fosse completamente desbaratada e boa parte presa, ainda agora há 8, 9 meses atrás. Isso demonstra que aqueles fatos todos que estavam lá parados foram investigados e foram na profundidade. Agora, eu queria só ressaltar uma coisa sobre o concurso público da Ana Maria Campos, que diz que é de fato. Eu pesquisei na Constituição de 34, pesquisei na Constituição de 1946 e na de 1967. Lá já dizia que tinha que ter concurso público. O que me parece que aquele momento ali foi outra coisa completamente diferente, que eu não quero entrar no mérito agora. Tá? Mas eu vejo que, dentro do Congresso, como presidente da Frente Parlamentar de Gestão Pública, como coordenador da bancada do Distrito Federal, autor de vários projetos, como trabalhante para o primeiro emprego, como mãe crecheira, da mesma maneira, fazendo todas as atividades que nós fizemos lá, eu cumpri, sim, o meu papel, e não usei do serviço público em hipótese nenhuma. O senhor fala no seu discurso do combate à corrupção, mas o senhor também participou de 2 governos no passado em que o senhor costuma fazer críticas. Isso não pode confundir o eleitor? Hipótese nenhuma, até porque os 2 governos que eu participei, eu tenho orgulho de ter participado. Tá? Tenho orgulho por vários motivos. Presidente da Nova Cap é 2.500 funcionários que ajudaram a construir Brasília. Entrei lá em 5 de janeiro de 2009, saí no dia 12 de dezembro de 2009 e saí com a certeza absoluta que tinha cumprido o meu papel de ajudar a cidade, ajudar a tocar aquelas 2.000 obras. Nos primeiros 6 meses do governo Agnello, eu entrei da mesma maneira, com muita garra, muita vontade, e ele sabe disso. Começamos lavando o buraco do Tatu na primeira noite de governo, que era sábado. Entramos no primeiro dia útil em Vicente Pires, tampando os buracos da cidade. E acreditei, sim, que aquele novo caminho, como
a grande maioria dos brasileiros, era a solução para o Distrito Federal, até porque não tínhamos alternativa, era A ou B. E eu acreditei no A, que me parecia o mais correto. Agora, 6 meses depois, aí eu pedi para sair por não concordar e tenho consciência tranquila com relação a isso. Muito obrigada. Agora vamos ao 4º candidato que será perguntado. Agnello Queiroz, e quem pergunta é o Matheus Leitão, jornalista da Folha de São Paulo. Boa noite, candidato. Boa noite. Candidato, no seu governo, inúmeros casos de regalias aos presos do Mensalão, inclusive do seu partido, foram descobertos. A Folha revelou que um funcionário do seu governo, chefe da inteligência, foi flagrado levando a filha de José Dirceu em um carro oficial do Estado até o presídio. A própria Veja descobriu que o senhor fez uma visita para tratar de assuntos pessoais. Pergunto, esse tipo de comportamento do senhor não revela um gestor permissivo com interesses de aliados? Como os eleitores terão a garantia de que isso não se repetirá em outros órgãos do governo? Matheus, se isso fosse verdade, se a sua afirmação fosse verdade, aí sim teria algum tipo de comprometimento. Entretanto, quero dizer para você que todo o comportamento que tive com relação a esse episódio, muito delicado, e toda vez que acompanhei, que visitei, eu sou o responsável pelo sistema prisional do Distrito Federal. Aqui estava sobre todo o foco e exposição absurda, inclusive podendo pôr em risco até a segurança do presídio, de muitos órgãos que, de forma inescrupulosa, publicava fotos de dentro, sem revelar autoria, podendo provocar, inclusive, insubordinação dentro do presídio. E o que eu fiz foi, publicamente, fui várias vezes, tinha, de fato, um detento que tinha risco de vida lá dentro, tanto é que foi retirado com ordem judicial por esse motivo. Então, não teve nenhum tipo de regalia. A pessoa, quando foi lá, foi o sistema prisional que levou, por motivos, inclusive, que foi divulgado amplamente na imprensa aqui, porque que estava levando, inclusive pelo motivo da doença, não tinha nem conhecimento disso, ter levado a filha de alguém lá dentro, portanto, não se confirma isso. Meu critério foi super rigoroso, foi sereno, faço visita constante nos presídios do Distrito Federal, tenho trabalho social dentro do presídio há anos, e, portanto, não comprometeu absolutamente nada esse período. Nesse caso da filha de Zé Dirceu, ainda tinha, inclusive, uma foto dela chegando no presídio, tá, governador? Sim. Em um parecer encaminhado ao STF, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, colocado no cargo pelo seu partido, afirmou que há indicativos bastante claros e sólido contexto de que os presos do Mensalão recebem regalias. Ele destacou visitas em dias e horários diferenciados, alimentação melhor, cobrando atitudes das autoridades para um tratamento isonômico dos presos. Pergunto, o Procurador-Geral está mentindo? Não, a minha preocupação o tempo inteiro foi investigar qualquer tipo de regalia, e não se confirmou nenhum tipo de regalia, e, portanto, todo o funcionamento foi absolutamente estável e regular, tanto é que todo esse processo, sob todo o foco, saiu com absoluta regularidade, sem nenhum problema, que isso devia ser o fato mais relevante. As pessoas estão cumprindo suas obrigações com a justiça, estão nos presídios, não se confirmou regalia nenhuma, e eu espero que isso prossiga com essa tranquilidade, que é muito importante para o sistema prisional do Distrito Federal. Quero aproveitar esses 20 minutos para dizer que fico extremamente constrangido com essa resposta com relação ao que o Rodrigo colocou aqui, porque você entrar no serviço público, né, por influência política, como ele confessou aqui, é absolutamente constrangedor. Mostra que o discurso é completamente dissociado da prática, né? O discurso é moderno. Muito obrigada, e a prática é antiga. Muito obrigada. Agora, resta responder Toninho do PSOL, e quem faz a pergunta a ele é o Silvio Costa. Ok. Isso vai ser prontamente analisado, e, se houver o direito de resposta, a gente dará 1 minuto ao final do bloco, ok? Quem vai fazer a pergunta é Silvio Costa, fundador do Congresso em Foco. Site Congresso em Foco. Por favor, Silvio. Pois não. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite aos candidatos. Silvio. Candidato Toninho, nas eleições de 2010, 4 anos atrás,
no segundo turno, o senhor assumiu uma posição de defesa, praticamente, do voto nulo, no momento em que amplas forças políticas de Brasília defendiam um posicionamento mais ou menos unitário, contrário à permanência do grupo político do governador Roriz no governo do Distrito Federal. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor, até com base nas pesquisas eleitorais mais recentes, que demonstram uma provável redução do seu capital eleitoral, provavelmente o senhor terá menos votos, muito menos votos nestas eleições do que naquelas, eu perguntaria ao senhor se isso não seria uma decorrência de uma avaliação dos eleitores de que provavelmente faltam ao senhor capacidade para transigir, capacidade para negociar, qualidades que são vistas por muitas pessoas como atributos fundamentais de um governador. Muito obrigada. Tempo, candidato. Primeiro, eu gostaria de afirmar que eu acho que estarei no segundo turno dessas eleições. O que vem das ruas, a voz do povo, estão muito, eu vou dizer uma palavra chula aqui, mas estão de saco cheio com esses políticos aqui do Distrito Federal. A classe política está por baixo. É muito mal avaliada a Câmara Legislativa, seus integrantes, o governo Agnello, nossos representantes do Congresso Nacional, e a Arruda está em primeiro lugar nas pesquisas. Isso é um componente muito ruim da sociedade. Nós estamos precisando de políticos honestos, sérios, éticos, e eu vou continuar com essas bandeiras. Se o eleitor julgar que esse é o caminho, eu posso te dizer que estarei no segundo turno. Caso não esteja, o pessoal tem uma prática democrática, nós vamos reunir todas as nossas instâncias diretivas e avaliar o quadro. E, se, porventura, lá estiver Arruda contra Agnello, Arruda contra Rodrigo, ou Arruda e Pittman, que eles são iguais, mas, de qualquer maneira, se tiver, nós vamos debater o que fazer nessa circunstância. E, por fim, falo das pesquisas. Uma pesquisa com amostragem de 750 votos para um público de 1.800.000 eleitores, para mim, é furada. Tempo, candidato, por favor. Não. Bom, o senhor não respondeu a pergunta com relação à capacidade de transigir, a capacidade de negociar, né? Quer dizer, até que ponto o senhor avalia isso como um atributo, ou atributos fundamentais para o governador? E gostaria também de perguntar ao senhor se ajuda nessa prática da negociação a companhia de partidos que não são propriamente conhecidos como muito plurais, como é o caso do PSTU e do PCB. Tempo, candidato. Meu caro jornalista, reitero para você que nós nos aproximamos dos iguais, dos que têm ideologia próxima ou assemelhada da nossa. Eu jamais iria ter uma aliança com Pittman, que defende o Estado mínimo, que, aliás, mostrou, viu, Pittman, pelos números, você tinha uma empresa com 400 empregados, demitiu 360, só ficou com 40, lá você não aplicou os princípios que você defende aqui. Tá? E dizer assim, meu caro, em relação à questão de transigir, eu sou transigente, sou aberto ao diálogo, desde que não tenha dinheiro em cima da mesa, não tenha corrupção, nem tráfico de influência nesse tipo de acordo. Portanto, com ética, honestidade e transparência, eu converso com todo mundo. Agora, com um financiamento de campanha escuso, como esses que estão aí, de empreiteiras, de empresários, o que é que nós vamos fazer? Com esses eu não posso conversar. Muito obrigada. O pedido de direito de resposta do candidato Rodrigo Hollenberg foi negado, e agora o candidato Pittman também pediu direito de resposta por ter sido comparado ao Arruda, e o dele foi aceito. O senhor tem 1 minuto para falar. Muito bem. O candidato Toninho, que está um quarto de século aí na política, pré-histórico na política, inclusive... Mais, que 37 anos, favor, viu, Arruda? Por favor. São 37 anos na política. Só te corrigindo, não são 25. Está tomando meu tempo. Vamos começar meu tempo. Vamos lá. Por favor. Pode voltar. Volta o tempo 1 minuto, por gentileza. Nós candidato. verificamos nessa pré-histórica dele que ele não consegue entender quando você separa
a minha questão da iniciativa privada com a coisa pública e tentou diminuir. Ele não consegue entender quem acorda cedo e dorme tarde para trabalhar e trabalha muito. E isso eu provei como presidente da Nova Cap, como secretário de obras, depois como parlamentar, e venci na iniciativa privada, diferente dele. Ele venceu agarrado lá no carguinho do serviço público, normalmente disputando vaga... Concursado. De novo. Concursado. De novo. Fale isso, rapaz. Mas normalmente pegando 3 meses de licença para disputar um carguinho como político. Ele agora mesmo está de licença. É a lei não do tá nosso trabalhando, país que garante isso, né? Pittman. Ué, Por mas favor, candidato, né? agora é tempo do Ele não impeachment. consegue separar quem tem ficha limpa, como eu, que tenho 0 de processo Tribunal de Justiça, 0 no STJ, 0 no Supremo, com ele, que tem as características de ter, inclusive, a mulher dele com as dificuldades aí de ficha suja. Entendeu? Então, quer dizer, essa cara está sendo julgado, eu não falei nada de coisa, está no Tribunal Superior Eleitoral porque o Ministério Público recorreu. O Ministério Público recorreu. Tempo, por favor. O pedido de direito de resposta, candidato Toninho, foi negado. Agora... Eu nem formulei. Então foi negado? Mas sim, mas o senhor fez um gesto com a cabeça para mim, pedindo um direito de resposta. Então, o senhor pediu. O senhor continua pedindo? Sim, uma acusação fascista sobre minha esposa. Então, com licença de resposta. Então, o nosso jurista, por favor. Não. Foi indeferido.